Olá pessoal da turma 121, vamos acabar aquela correção que eu fiz, né, nos outros vídeos. Tá, eu fiz ali o página 48, o último que eu fiz foi o 4, né? Vamos fazer os outros ali, cara. E eu quero te mostrar, hoje eu quero te mostrar duas fórmulas que são bem importantes. Elas aparecem de vez em quando, tá? Tem uma questão de geometria aí, que ela é bem famosa da URGS, que entra uma questão dessa no meio. Eu acho que até vou botar ali no Eclass pra tu tentar fazer, tá? Que aí vai aparecer uma parte da questão vai aparecer a fórmula essa que eu vou te mostrar hoje. Mas primeiro vamos fazer aqueles exercícios ali, a página 48, né, correção. Tá, página 48, correção. Só para já deixar aqui no cantinho, ó, quais são as relações que a gente descobriu que eram fundamentais lá da trigonometria. A primeira é essa aqui, né, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, tá? Aí eu mostrei para vocês que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E aplicando a regra do cocô, eu chego que cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Na verdade, eu mostrei pra vocês no triângulo mesmo, bonitinho, né? Só que aí pra tu te lembrar, tu usa cocô, né? As que tu tem que saber são essas duas. As que tu tens de saber são essas duas, tem obrigação de saber. Então, e aí lembrando do cocô, tu lembra da terceira. Tá, essas aqui são as três que tu tem que saber. Tem obrigação de saber. Tá, e aí na questão 1, ele diz assim, ó. Questão 1, ele diz o seguinte. Que seno x é igual a menos 3 sétimos. Né? E x pertence ao terceiro quadrante. O que é o terceiro quadrante? O terceiro quadrante é aqui, ó, cara. O terceiro quadrante é aqui, ó, de 200, desculpa. O terceiro quadrante é de 180 até 270 graus, né, daqui pra cá. São esses ângulos aqui, ó, é algum ângulo aqui, ó. Tá, é algum ângulo aqui, ó, determinado por um desses pontos aqui, ó, de 180 a 270 graus. Né, de π a 3 π meios. E aí ele quer saber o seguinte: calcule as demais funções trigonométricas. Bom, para calcular as demais, o que eu tenho que fazer? Tem que calcular o cosseno, tem que calcular a tangente, tem que calcular a cotangente, a secante, a cossecante. A mais fácil de todas é a cossecante, né? Porque cossecante é 1 sobre o seno. Lembra disso? Cossecante é 1 sobre o seno. Tá? Aí as outras vão depender do cosseno. Então já vamos fazer o cosseno aqui primeiro. Ó, usando essa aqui, cara, eu tenho o seno na mão. Usando essa aqui eu acho o cosseno. Então seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Então menos 3 sétimos ao quadrado mais, que é o seno, né, ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x tem que dar 1, cara. Então o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos essa coisa aqui. Quanto é que dá isso aqui ao quadrado? Dá 9 sobre 49, né? Então cosseno ao quadrado de x, cara, cosseno ao quadrado de x é 49 sobre 49. Menos 9 sobre 49 dá 40 sobre 49. Então o cosseno x, cara, é a raiz disso. Raiz de 40 sobre 49. Isso aqui
é a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo. Tá? Isso aqui dá o quê? Vamos vir aqui, ó. Vamos vir pra cá. Raiz de 40, cara, é raiz de 4 vezes raiz de 10, tá? Dividido raiz de 49 é 7. Tá? Isso aqui o cosseno igual ao cosseno x, né? Então raiz de 4 é 2, dá 2 raiz de 10 sobre 7. Esse é o cosseno x. Tá? Tá? E ele diz que é um ângulo no terceiro quadrante, né, cara? Então aqui, ó, eu vou ter que pegar menos essa raiz, ó. Eu vou ter que pegar o negativo dessa raiz, cara. Porque se uma coisa ao quadrado dá isso, pode ser a raiz positiva ou a negativa, né? Não é negativo dentro da raiz, né, cara? Isso não existe pra nós. É negativo aqui, ó. Então vai ficar, é a negativa aqui, ó, é a negativa. Porque no terceiro quadrante o cosseno, ó, o cosseno e o seno são negativos, ó. Se ele quer um ângulo no terceiro quadrante, eu tenho que pegar a raiz negativa, ó. Eu achei que cosseno ao quadrado dava isso aqui. Então pode ser raiz disso aqui ou menos a raiz, né? Tá? Por exemplo, x ao quadrado igual a 4, x pode ser 2 ou x pode ser menos 2, né? Então aqui, se o cosseno ao quadrado dá essa fração, pode ser a raiz dessa fração ou menos ela, né? Para nós é menos ela. Então para nós é menos ela. É o valor negativo que nos interessa. Porque está no terceiro quadrante e no terceiro quadrante o cosseno é todo negativo, ó. Aqui, ó, os pontos aqui, ó, todos eles vão ter o cosseno negativo. Então o cosseno está aqui, ó. Pronto. O cosseno eu já calculei. Agora vamos fazer ali a cossecante, que é 1 sobre o seno. Vamos fazer a cossecante, que é 1 sobre o seno. Fazer a secante, que é 1 sobre o cosseno. Ó. Agora, tendo o seno e o cosseno na mão, acabou, né, cara? Ó, até vamos fazer aqui a tangente x, ó. Tangente x. O que vai ser tangente é seno x sobre cosseno x. É seno sobre cosseno. Isso aqui dá o quê? Em cima dá menos 3 sétimos, que é o seno. Ó. E embaixo dá essa coisa aqui, ó, menos 2 raiz de 10 sobre 7. Então isso aqui, o que eu faço? Isso aqui, o que eu faço? Eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. 7 sobre menos 7 sobre 2. Ou boto o 2 menos aqui embaixo mesmo, não tem problema nenhum. 2 raiz de 10, cara. Pronto. Agora esse 7 vai embora com esse menos vai embora com esse. Tangente x, cara, fica igual a 3 em cima, foi o que sobrou. E embaixo 2 raiz de 10 sobre 2 raiz de 10. Dá para racionalizar? Dá. Multiplica por raiz de 10 em cima e embaixo. Isso aqui dá o que? 3 raiz de 10 sobre... Aqui dá 10 vezes 2 sobre 20. Pronto. Essa é a tangente x. Então a tangente está aqui, ó. Seno, cosseno, tangente, secante x. Secante x é 1 sobre o cosseno x. Que é 1 sobre o quê? Quem é o cosseno? É essa coisa ali, ó. Menos 2 raiz de 10 sobre 7. Isso aqui dá igual a quê? Conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Menos 7 sobre 2 raiz de 10. Ou seja, secante x é igual a menos 7
sobre 2 raiz de 10. Tá? Esse menos pode estar tanto em cima quanto embaixo, não interessa. Tá? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante x é igual a 1 sobre o seno x. Que é igual a 1 sobre o quê? 1 dividido pelo seno. Quem é o seno? Menos 3/7. Então, conserva a primeira, que é 1, multiplico pela segunda invertida, menos 7 sobre 3. Ou seja, cossecante x igual a menos 7 terços. Tá, então achamos todas. Tá aqui, tá aqui, tá aqui e tá aqui. Tá? Então com essas formulinhas aí a gente acha todas. Agora, exercício 2. Vamos apagar ali. Agora tu já pode pausar o vídeo se tu quiser, né? Apaga aí. Eu vou apagar aqui, melhor dizendo. Acabei de apagar as fórmulas que eu ia deixar. Beleza. Acabei de apagar as coisas que eu disse que não ia apagar. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Tá? Essas aqui tens de saber. Questão 2, cara. Questão 2 é o seguinte. Seno A igual a x menos 1. E cosseno A igual a 2x. Cosseno A igual a 2x. Tá bom? Ele quer saber o valor de x. Ele quer saber o valor de x. Tá bom? Ele está dizendo que o seno de alguma coisa que ele chamou de A dá isso aqui. E ele disse que o cosseno dessa mesma coisa, não interessa que ela seja, ele poderia ter posto uma foto dele aqui 3x4, tá? Tanto faz se é A, se é B, se é qualquer coisa. O cosseno dessa coisa, dessa mesma coisa aqui, ó, é 2x, tá? Ele quer saber quanto é que vale esse x, cara. Pô, você tá envolvendo seno e cosseno, usa essa aqui, ó. Usa essa aqui, ó. Né? Se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, seno ao quadrado quem é? Vamos fazer aqui já de azul. Seno ao quadrado é x menos 1, desculpa. Mais o cosseno ao quadrado, que é 2x, tudo elevado ao quadrado. Isso tem que dar 1, pronto. E aqui eu acho x, ó. Bem fácil essa. Só vai ter que fazer conta. X menos 1 ao quadrado, cara, é x menos 1 vezes x menos 1.
E aí tem que fazer esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, né? Tem que fazer todo, né? Todo chuveirinho que vocês chamam aí, tá? Todo esse esquema aqui vai ficar assim, ó, x² menos 2x mais 1, isso vai virar isso, mais isso aqui, ó, dá 4x², cara. Esse é elevado ao quadrado e esse aqui também. Isso tem que dar, ele tá dizendo que dá 1. Aqui dá 5x² menos 2x. Esse 1 morre com esse, né? Igual a 0. Ou seja, ele quer que isso aqui dê 0. Tu concorda comigo que se eu botar 0 aqui, ó, x igual a 0 já vale? Porque aí 0 menos 0 dá 0, né? Então x igual a 0 é uma solução. Tá? Sempre quando aparece tudo com x, não tem nenhum termo independente ali, 0 é solução. Ó, 0 é solução. E a outra, tu pode escrever esse negócio assim, ó. Tu pode fazer uma báscara aqui, não tem problema nenhum. Mas isso aqui tu pode escrever assim, ó. X que multiplica 5x menos 2 igual a 0. Ó, só que tu pode botar esse x em evidência, ó. Tu pode botar esse x em evidência aqui, ó. Tá? Tu bota esse x em evidência, ó, já que ele está nos dois fatores, ó, 5x² menos 2x. Mas se um produto é 0, ou esse é 0, ou esse é 0. Esse pode ser 0, ou isso aqui vai dar 0, ó. E isso aqui é 2/5. Tá? O que zera é isso aqui, ó. Então x igual a 0 está aqui. E isso aqui, ó, 5x menos 2 igual a 0, implica que x tem que ser igual a 2/5. Que aí, se eu botar x igual a 2/5, isso aqui zera vezes x zero. Então esses dois são os dois x aqui, ó. x1 e x2 que zeram. Tá? Pode fazer uma báscara se tu quiser. Não tem problema nenhum. Mas vai dar esses mesmos dois valores. Com certeza. E se não der, tu fez errado. 2, 3. Ó. Questão 13 ele diz assim, ó. X pertence ao segundo quadrante. Tá? Na 2, agora é questão 3 aqui, ó. Ele diz assim, ó. X pertence ao segundo quadrante. X pertence ao segundo quadrante. E cosseno x igual a menos 0,8. Ele quer saber a tangente. Tá? Ele quer saber a tangente x. Ele quer saber a tangente x. Das duas, uma, cara. Das duas, uma. Ou eu uso essa de cima e descubro o seno e faço seno sobre cosseno para dar tangente. Ou eu uso essa aqui, ó, porque essa aqui é com cosseno. Isso aqui é com cosseno, tá? E aí acho a tangente direto. Eu vou, para variar um pouco, eu vou usar essa aqui, ó. Ó. Secante x, eu vou botar assim, ó, né? Cosseno x igual a menos 0,8 implica no seguinte, cara. Implica nisso aqui, ó. Que secante x, quem é secante x é 1 sobre o cosseno. Esse menos 0,8 concorda comigo que eu posso escrever como 8 sobre 10? Menos 8 sobre 10. Se o cosseno é menos 8 sobre 10, cara, a secante é menos 10 sobre 8. Porque é o inverso. O inverso do cosseno é a secante, é 1 sobre o cosseno, é o inverso. Então a secante dá menos 10 sobre 8, cara. Tá? Ó. Eu sempre escrevo assim, né? Secante x igual a 1 sobre cosseno x. Né? Só que isso aqui me indica que eu inverto, que é eu inverter a fração mesmo. Tá? Isso aqui tá me dizendo... Essa expressão aqui, ó... Não copie isso aqui.
Copia só até aqui, daqui pra cima só. Essa expressão tá me dizendo que para eu obter a secante é só eu inverter a fração no cosseno. Tá? É isso que essa expressão me diz. E é o que eu fiz aqui, ó. Cosseno é 8 sobre 10, então a secante vai ser 10 sobre 8. Com certeza. Tá? E aí eu sei que secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então secante ao quadrado, que é menos 10 sobre 8 ao quadrado, tem que ser igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x, que é o que eu quero descobrir. É essa tangente que eu quero descobrir, ó. Então isso aqui dá 100 sobre 64 menos 1 igual a tangente ao quadrado de x. Aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, 100 sobre 64, né, fazendo denominador comum aqui, cara. Assim, ó. Fica 64 embaixo e aqui fica 64 igual a tangente ao quadrado de x. Aqui dá 36, cara, dá 36 sobre 64 igual a tangente ao quadrado de x. Então das duas uma, cara, isso aqui implica no seguinte, ó, que a tangente x vai ser igual a quê? Ou vai ser a raiz positiva de 36 sobre 64, ou vai ser menos a raiz de 36 sobre 64. Vai ser um desses dois, né? Porque se qualquer um desses dois, se eu elevar ao quadrado, dá isso aqui, ó. Tá? Isso aqui em cima dá 6 sobre 8, que é a mesma coisa que 3 sobre 4. E esse aqui dá menos 6 sobre 8, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 4. Como é que eu vou decidir qual dos dois é? Isso aqui é que vai me dizer. No segundo quadrante, cara, a tangente é positiva ou negativa, eu te pergunto. Ó, aqui no segundo quadrante, a tangente é positiva ou negativa? A tangente no segundo quadrante, ó, a tangente é negativa. Então essa aqui é a resposta, ó. Essa é a resposta. Tá? Essa aqui, ou seja, tangente x é menos 3 quartos, cara. Tangente x é menos 3 quartos. Tá? Porque é um ângulo do segundo quadrante. O x está no segundo quadrante. Então a tangente, quando eu bato ela aqui, ó, dá negativo. Tá? Agora eu vou resolver a 5. Agora eu vou resolver a 5. Deixa eu ver se a 6 é interessante. Acho que a 6 não nos interessa muito, mas eu vou fazer de qualquer maneira, porque essa 6 pode... É bem daquelas que pode cair na URGS mesmo. Bem o tipinho de pergunta que eles gostam de fazer. Bem o tipinho de pergunta. Agora eu não vou apagar ali, né? É bem o tipinho de pergunta que eles adoram fazer. Tá, acabei apagando aqui, mas tá, daqui pra baixo eu não apago. Qualquer coisa tu volta o vídeo, né? Vou aproveitar que tem álcool aqui no pano pra não estar gastando muito álcool. Aproveitar esse álcool aqui pra já apagar o máximo possível. A 4 a gente já fez, né? A 4 a gente já fez, então agora é 5. Agora é questão 5. Questão 5, ele diz assim, ó, qual é o valor da expressão, ele quer saber
A igual a cossecante x menos seno x sobre cotangente x mais tangente x. Ele quer que tu simplifique isso aqui, cara. E ele te diz que o cosseno x, ó, ele te diz que o cosseno x é 0,3. Ele te dá isso aqui, ó. E quer que tu dê um jeito nessa expressão aqui. Tá bom. Meu paninho já tá entregando os doces. Vamos fazer essa. Como é que a gente vai fazer isso aqui, cara? A então tem que ser igual, né? Se o cosseno é isso aqui, ele quer saber quanto é que dá esse A, que é essa expressão aqui. Cossecante x é 1 sobre o seno x menos o seno x sobre cotangente x, cara. Cotangente x é cosseno x sobre seno x. E tangente x é seno x sobre cosseno x. Então isso aqui dá o quê? Em cima, fazendo o denominador comum, em cima, cara, fica seno x, né? Aqui é sobre 1. Ó. Aqui dá 1 menos... Aqui dá seno vezes seno, dá seno ao quadrado de x. 1 menos seno ao quadrado de x. Em cima, ó. Em cima dá isso aqui, ó. Em cima dá isso. Embaixo, cara. Embaixo dá... Eu vou fazer o seguinte, cara, olha aqui, ó. Aqui a gente tem que... Aqui, ó, nesse ponto aqui eu vou ter que... Aqui a gente vai ter que fazer outro, né, outro esquema. Aqui, se eu começar a fazer conta desse jeito, tá? Tu pode deixar copiado no teu caderno, mas na próxima linha tu já... Tá? Aqui dá pra fazer conta com esse negócio, dá, só que a gente vai demorar muito. Eu me dei conta de uma coisa aqui, cara. Olha aqui, ó. Eu mostrei pra vocês, vem aqui, pensa um pouquinho, tá? Isso aqui é... Vamos refazer isso aqui. Eu mostrei pra vocês, né, tangente x, não copia o que eu vou te mostrar agora. É seno x sobre cosseno x. E a cotangente de x, eu mostrei pra vocês que é cosseno x sobre seno x. Quando eu fizer, olha aqui, ó, quando eu fizer tangente x vezes a cotangente x, o que que vai dar? Quando eu fizer isso vezes isso. Quando eu fizer isso vezes isso, o que que vai dar? Bom, vai dar seno x sobre cosseno x vezes cosseno x sobre seno x. Não é isso que vai dar? Aqui está a tangente e aqui está a cotangente, só que esse seno morre com esse e esse cosseno morre com esse. Ou seja, tangente x vezes cotangente x é igual a 1. Ou seja, essa cotangente aqui, ó, é igual a 1 sobre a tangente, cara.
como uma é o inverso da outra, tá? Não precisa copiar isso aqui, eu só quero que tu te dê conta do seguinte, como uma é o inverso da outra, eu posso escrever assim, ó, que a cotangente é 1 sobre a tangente. E é isso que eu vou precisar para resolver esse negócio aqui, ó. É isso que eu vou precisar para resolver essa, cara. Tá? Assim como a secante é 1 sobre o cosseno, né? A tangente, ó, a cotangente é 1 sobre a tangente, tá? É 1 sobre a tangente também. Então agora sim, cotangente eu troco pelo que? Eu troco por 1 sobre tangente. Agora sim, mais a tangente. Agora sim, ó. Tudo em função da tangente. Que se eu fizer em função do seno e do cosseno vai dar uma contalhada. Vai dar uma contalhada. Pelo menos é o que me parece, né? Pelo menos é o que parece. Tá? Então tudo isso aqui que eu fiz foi só pra te mostrar isso, ó. Que a cotangente eu também posso fazer o inverso, tá? A cotangente é o inverso da tangente, ó. Só tu olhar, ó. Uma é o inverso da outra, ó. O seno que estava em cima passa para baixo, o cosseno passa para cima. Então eu posso escrever assim, ó, é 1 sobre a outra. Tá? E agora aqui, ó, cara, aqui, ó, fazendo denominador comum, aqui, cara, o denominador comum aqui é tangente x. Aqui dá 1, mais, mais aqui, ó, tangente por tangente dá 1 vezes 1, tangente dividido por 1 dá tangente vezes tangente, tangente ao quadrado, cara. Tangente ao quadrado de x, tá? Uma coisa que talvez vocês possam ficar em dúvida, o seno não é 1 sobre o cosseno, tá? A cotangente sim é 1 sobre a tangente, mas o seno e o cosseno não, tá? Por favor. É a tangente e a cotangente que dá certo. 1 sobre o cosseno é secante. 1 sobre o seno é cossecante, tá? Tá, nada a ver. Tá? Agora aqui em cima, ó, olhando para as fórmulas, 1 menos, olha para cá, ó. Olha para cá, o A então tá igual a quê? Em cima, olha aqui, ó. 1 menos seno ao quadrado, olha para essa aqui, ó. 1 menos seno ao quadrado dá o quê? Eu troco por cosseno ao quadrado de x sobre seno x, ok. Ah não, aqui ficou, tá. Então vou botar o A mais para baixo. Isso é a parte de cima. Isso é a parte de cima ali, cara. Ó. Isso aqui é a parte de cima. Dividido aqui, que é o A, pela parte de baixo, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, cara. Secante ao quadrado de x dividido por tangente x. É isso, cara. Agora sim. Agora sim. Agora aqui como é que fica? Eu conservo a primeira. E multiplico pela segunda invertida. Tá? É isso que eu faço. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Rodando. Ah, ele queria. Puxa. Tá, vamos fazer. Puxa vida, pior é que o jeito que a gente fez primeiro
ia dar uma solução melhor. Eu achei que ia dar muita conta. Troquei aqui por tangente ao quadrado, por secante ao quadrado. Agora, puxa vida, cara, até vou te pedir desculpa, mas que eu acabei escolhendo a solução mais trabalhosa. Ali eu tinha que ter deixado, aqui eu tinha que ter escrito cosseno sobre seno e aqui seno sobre cosseno mesmo. Ah, não enxerguei isso, cara. Mas vamos tentar fazer por aqui mesmo. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, fica cosseno ao quadrado de x sobre seno x vezes o quê? Vezes isso aqui, ó, cara. Seno x sobre cosseno x. Em cima, que é a tangente. E embaixo é 1 sobre o cosseno x ao quadrado, né? Que dá 1 sobre cosseno ao quadrado mesmo. Tá? Dá 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então isso aqui, cara, isso aqui que é o A, né? O que que fica? Aqui eu conservo a primeira. E multiplico pela segunda invertida. Agora esse seno morre com esse e esse cosseno morre com esse quadrado. Ou seja, A é igual... Ficou cosseno vezes cosseno ao quadrado. Cosseno ao cubo de x. Achei, tá, no final não deu tanto trabalho assim, graças a Deus. Tá? Aqui foi bom que a gente até trocou pelas fórmulas ali direitinho. Tá? Mas se tu fizesse com seno e cosseno aqui, cosseno sobre seno e aqui seno sobre cosseno, ia dar certo também. Ia aparecer um seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado que aí tu trocaria por 1, tá? E as coisas iam dar certo. Ó, essa aqui eu reescrevi aqui e essa aqui eu troquei tangente por seno sobre cosseno. E secante eu troquei por 1 sobre... Secante ao quadrado, né? Eu troquei por 1 sobre o cosseno ao quadrado. Secante é 1 sobre cosseno, né? Então eu troquei por 1. Isso aqui ao quadrado dá 1 ao quadrado sobre isso aqui ao quadrado, né? Esse 2 aqui, ó, deixa eu pegar o pano para despoluir o desenho aqui. Ó. Isso aqui ao quadrado é assim, ó. É 1 sobre cosseno x ao quadrado. Só que isso aqui ao quadrado, como é que a fração ao quadrado é esse ao quadrado e esse ao quadrado, né? Então vai ficar 1 mesmo. Em cima vai ficar 1. E embaixo vai ficar cosseno ao quadrado de x, que eu vou... E embaixo fica cosseno ao quadrado mesmo. Tá? Então aqui, ó, aqui ficou uma divisão de frações, né, cara? Então essa eu repeti aqui, essa eu conservei a primeira e multipliquei pela segunda invertida, ó. Cosseno sobre 1, né? Sobre esse 1 aqui. E aí ficou assim, ó. Esse seno morre com esse cosseno morre com esse quadrado, porque aqui é cosseno vezes cosseno, né? Então um deles vai morrer. Vai sobrar cosseno vezes cosseno ao quadrado, que é cosseno ao cubo. Ou seja, é 0,3 ao cubo. Né? Cosseno x é 0,3, cosseno ao cubo é isso aqui ao cubo, que é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, que dá 0,027, tá? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, anda uma, 2, ó, 1, 2, 3 para trás, 1, 2, 3, tá ali a vírgula. Tá ali a vírgula. Seu devido lugar. Tá? Uma questão bem manipulativa, tá? Uma questão bem para ficar manipulando as coisas aí, tá?
Então que usa essas fórmulas aí pra gente trocar uma coisa pela outra, sair cortando, né? O problema é que quando tu chega aqui, ó, tu te apavora, né? Aqui tu te apavora. Mas é só trocar, cara. Isso aqui tu troca seno sobre cosseno e esse aqui tu troca 1 sobre cosseno ao quadrado, não tem problema nenhum. Aí fica tudo em função de seno e de cosseno. Aqui tem uma divisão de frações, não tem problema. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Tu entendeu, cara? Tu não pode ter medo das coisas, né? A matemática é um bicho que se alimenta de medo, tá? Então assim, ó, não pode ter medo. Tangente, secante, troca por seno sobre cosseno e aqui troca por 1 sobre cosseno ao quadrado e vê o que tu consegue fazer, ó. Fica uma divisão de frações, faz a divisão de frações, ó. Essa aqui tu só repete, essa aqui conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Ó, e aí já aparece um monte de coisa para cortar aqui, ó. E é aqui que tu te salva. É aqui que, né? Até aqui tu ainda tá, né? Até aqui tu ainda tá inseguro, mas aí quando tu chega nisso aqui, bah, aí é só sair cortando todo mundo, né, cara? Sobra esse cosseno e esse cosseno ao quadrado. Aí eu chego aqui, ó. Se eu tenho o valor do cosseno, é só pegar isso aqui e levar ao cubo, ó. Que é ele vezes ele vezes ele. E vai chegar no resultado. Tá? Tá? E a questão 6, eu não sei quanto tempo, deixa eu olhar ali quanto tempo de gravação a gente já tem. 41, vai dar tempo só de fazer a número 6. Tá, então pelo menos uma dessa aqui a gente viu que isso aqui é uma coisa que antigamente, cara, isso aqui antigamente os caras assim, ó, se escabelavam fazendo essas questões de identidades e de truques, sabe, sempre trocando uma coisa pela outra e aí troca secante por 1 sobre cosseno, troca isso por aquilo. Isso aqui, cara, o que dava de incomodação antigamente, cara, tu passava assim, ó. Então hoje em dia, né, a coisa já foi se desenvolvendo mais como é que eu posso dizer, foi se desenvolvendo mais assim o gosto pela coisa, não é o gosto, como é que eu posso dizer, cara, foi se desenvolvendo assim melhor a apreciação, né, dos examinadores pelas coisas, e hoje em dia, né, nos livros também, né, e hoje em dia eles cobram coisas assim mais interessantes, né? Menos manipulativas, é isso que eu quero dizer. Então hoje em dia se aborda outro tipo de outras questões, né? Isso aqui a gente faz 1, 2 ali para tu ver que existe, para tu ver como é que é essa coisa de manipular seno e cosseno com essas fórmulas, tá? Para tu ter uma prática, porque às vezes aparece no meio de uma questão de geometria, que tem lá um triângulo no meio, aparece uma manipulação dessa que tu vai ter que fazer. Mas aí assim, são coisas pontuais, né? Hoje em dia, né, a coisa já tá, né, a coisa tá bem mais desenvolvida assim, que os caras não ficam mais só perguntando essas coisas assim pra tu ficar manipulando, né? Pra tu ficar só inventando truque pra tentar simplificar as coisas, tá? Então uma aqui a gente viu, não tem problema nenhum. Tá? Uma aqui a gente fez. Até fiz de um jeito diferente do livro, mas deu certo igual ali, ó. Deu 1, 2. No fundo mesmo deu 3 linhas de cálculo, né? 4 aqui, a quarta foi só pra matar a charada. Mas aqui no fundo mesmo deu 4 linhas de cálculo, né? Tá? Deu na real deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Né? Deu 6 passos aí pra gente resolver. E a última é a 6. A última é a 6, que é a última da nossa aula também. Tá? É a última, eu já vou acabar. Que aí, que sexta-feira, né? Que aí na sexta-feira a gente faz as fórmulas de soma e já parte para as equações trigonométricas. Tá? Se Deus quiser, aí semana que vem eu vou fazer equações e inequações trigonométricas com vocês, cara. Tá? A gente tem que... Quero ver se até julho a gente tá com a gente já começou a geometria espacial, né, cara? Tem que começar a geometria espacial com vocês nesse bimestre ainda. Aí não dá. Deixar pro próximo bimestre a geometria espacial vai complicar a minha vida. Deixar pro bimestre que vem vai me complicar a vida. Tá? A gente tem que começar nesse. Vai terminar no próximo, não tem problema nenhum.
Mas a gente vai começar a geometria espacial nesse. Com certeza. Temos que começar nesse. Questão 6. A questão 6, ele diz o quê? Ele quer saber quando é que 2 seno ao quadrado de x mais cosseno x menos 1 é igual a 0, cara. Olha aí, cara, que negócio mais cabreiro isso aí, cara. Que negócio mais cabreiro isso aqui, cara. Como é que é 2? Minha caneta já tá na unha aqui, vou ter que colocar a tinta. E não tá aqui as tintas, que legal. Vamos ver se ainda tá 2 seno ao quadrado de x mais cosseno x menos 1 igual a 0, cara. Que negócio mais cabreiro isso aí, cara. Não parece com nada do que a gente viu até agora. Que negócio mais estranho. Não parece com nada que a gente viu até agora. Única coisa que dá pra eu tentar fazer alguma manipulação é com esse seno ao quadrado, ó. Porque seno ao quadrado, ó, casa aqui, ó. Né? Se eu botar esse cosseno pra lá, se eu passar esse cosseno pra lá, seno ao quadrado fica 1 menos o cosseno ao quadrado de x, ó. Isso fica sendo seno, ó. Se eu passar esse cosseno para cá, subtraindo, vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de x desse lado igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Eu vou fazer essa troca. Vai ficar assim, ó, 2 que multiplica 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Vamos fazer agora de azul, né, para resolver a questão. Para resolver de azul, ó, 2, puxa vida, 2 que multiplica 1 menos o cosseno ao quadrado de x mais cosseno x menos 1 igual a 0. Fica assim, tá? Aqui fica 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno x menos 1 igual a 0. Então isso aqui fica o quê? Fica menos 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno x. 2 menos 1 dá 1. Mais 1 igual a 0. Ó, 2 menos 1 dá 1. Esse cosseno recopiei, esse aqui recopiei. Agora eu tenho menos 2 vezes cosseno ao quadrado mais cosseno x mais 1 igual a 0. O que eu faço aqui, cara? Eu pego o cosseno x, ó, e chamo de y. Eu pego o cosseno x e chamo de y. Por quê? Porque vai ficar assim, ó, menos 2y ao quadrado, que é cosseno ao quadrado, né? Mais y, que é o cosseno, mais 1 igual a 0. E essa eu sei resolver. Essa aqui é básica. Lembra que a gente trocava no passado, né? Na exponencial, nas equações exponenciais, a gente trocava 2 na x igual a y. Aqui é a mesma coisa, ó. Pega esse cosseno e chama de y, que aí vai aparecer uma coisa desse tipo aqui, ó. E aí esse eu sei resolver. Esse aqui é o y. O y vai ser o quê? Menos o b menos 1 mais ou menos a raiz de quem? B ao quadrado dá 1 menos 4 vezes menos 2 dá 8 vezes 1. Então dá 9 aqui, raiz de 9. Sobre 2 vezes menos 2, que é 2a, né? Não esquece disso. Aí aqui dá quais valores? Dá menos 1 mais, aqui dá 8 positivo, dá 9, raiz de 9 é 3, dá 1 mais 3 sobre menos 4, que é 2a, nunca te esquece que é 2a, não é 2 só, é 2a. E vai dar menos 1 menos 3 sobre menos 4, cara. Esses vão ser os dois valores. Aqui
Aqui, ó, dá 2 sobre menos 4, dá menos 1 meio. E aqui dá menos 4 sobre menos 4, que dá 1. Tá? Então, só que isso aqui é o valor de y, mas y é cosseno x, ou seja, cosseno x igual a menos 1 meio, ou cosseno x, que é o y, né, igual a 1. Nesse caso aqui, ó, quando é que o cosseno dá... Aqui ele diz que o x está entre 0 e 2π, né? Ou seja, de 0 a 360 só. Onde é que o cosseno x é 1 meio, cara? Onde é que o cosseno x é menos 1 meio, desculpa? Cosseno x, cara, menos 1 meio, ó, menos 1 meio tá aqui. Menos 1 meio é aqui ou aqui. É nesse ângulo aqui ou nesse que o cosseno dá menos 1 meio. Tá? Né? 0,2π. É isso aí mesmo, cara. Ó. Que ângulo é esse? Que ângulos são esses que o cosseno dá menos 1 meio? Ele dá menos 1 meio, cara. Ele dá menos 1 meio quando aqui for... Ele dá menos 1 meio, então quer dizer que o x, ó... O x, cara, deixa eu ver, é 120 ou 150? Essa é a minha dúvida aqui. Seno... É o cosseno... Cosseno de 60 é 1 meio positivo. Cosseno de 60 dá 1 meio positivo. Então é 120 graus, né? Tá? 120 graus aqui, que é 2π terços. 2π sobre 3. 1π sobre 3 é 60, 2 dá 120. E quando é que cosseno x é 1? 1 é aqui, ó. 1. Quando o ângulo é 0, né? É o próprio 0, ó. Porque se eu botar qualquer coisa aqui pra cima, ó, o cosseno já dá aqui pra trás, ó. Cosseno é o... Então a bolinha, ó, tem que estar aqui, ó, pra dar o 1 inteiro. Tem que estar aqui, ó, no 0. Tá? Isso aqui implica que x é 0. E nesse caso, menos 1 meio vai ser 120 graus ou esse outro aqui, ó. Ou esse outro aqui que é 240. Ou x igual a 240 graus, cara. Então aqui tem 3 soluções. Tem 3 soluções, ó. Isso aqui dá 0 quando? Quando x for 120 graus, quando x for 240 e quando x for 0. Tá? Ó, bota x igual a 0 aqui. Cosseno 0 é 1, menos 1, 0. Seno 0 é 0. Então fica 0 mais 0 que é 0. 0 funciona. Se tu botar x igual a 240 graus e calcular aqui, ó. Vamos fazer com mais calma aqui. Como é que eu sei que o x é 120 e 240, cara? Como é que eu sei que o x é 120 ou 240? Isso aqui é importante. Presta bem atenção. Eu quero que aqui, ó, dê menos 1 meio. Onde é que a coordenada x é menos 1 meio? Bom, a coordenada x é nesse ponto aqui e nesse, né? Só que agora eu te pergunto, que ângulo é esse aqui, ó, que faz, né? Esse ângulo ele tem uma coordenada x e uma y. Que ângulo é esse que a coordenada x dá menos 1 meio, cara? Ou seja, que o cosseno dá menos 1 meio. Ó.
aqui, ó, tem que medir, aqui tem que medir 60 graus, cara. Por quê? Por que aqui tem que medir 60 graus, cara? Porque o cosseno desse ângulo aqui, ó, olhando para esse triângulo aqui, que é do jeito que eu expliquei para vocês, olhando para esse triângulo aqui, o cosseno desse ângulo aqui, ó, do ângulo grande que eu quero, é o mesmo cosseno desse triângulo aqui, desses 60 graus, só que com a coordenada negativa, né? E cosseno dá 1/2 é quando o ângulo é 60 graus aqui. Só que se aqui é 60, aqui é 30. Né? Para dar 90. E aqui é mais 90, então 90 mais 30, ó. 90 mais 30, ó. 120 graus. Porque cosseno igual a menos 1/2, cosseno igual a 1/2 é 60 graus aqui, ó. Então aqui tem que ser 30. 90 mais 30, então aqui é 120, cara. E aqui é a mesma coisa, ó. Para esse cosseno dar menos 1/2, aqui tem que ser 60 graus. Nesse triângulo aqui, ó, aqui tem que ser 60 graus. Porque aí sim, aqui é 1, né? Aqui é 1. Aí nesse triângulo, quem é o cosseno é esse tamanho sobre a hipotenusa, ou seja, é 1/2. Então aqui tem que ser 60 graus, cosseno de 60 é 1/2. Só que se aqui é 60 e aqui é 180, 180 mais 60, 240, cara. 240. Tá? Então vamos encerrar a aula por aqui, cara. Bem bons os exercíciozinhos aí, valeu a pena ter insistido neles. Tá? Valeu a pena ter insistido neles. E mais uma vez, né, cara, tem que saber a tabela, né, cara? Quando é que eu sei que o cosseno é isso? Quando é que eu sei que... Não adianta, tem que saber a tabela, cara. Tem que saber aquela tabela. Ó, quando eu olhei cosseno e 1/2, eu já suspeitei de qual ângulo. Já suspeitei aqui que era 60. E se aqui era 60, eu já tava na dúvida, ó. É 120 ou 240, ó. Já na lata. Já sabia. Se aqui é 60, né? Aqui tem que ser 30 e 90 mais 30. O ângulo aqui que eu quero, ó. Se falta 60 é porque eu andei 120, né? Se falta 60 pro 180, é porque eu andei 120 aqui. E aqui é a mesma coisa. Aqui tem que ser 60, ó. Então aqui vai dar 240. Que é 180 mais esse 60 aqui, ó, que eu andei. Então, sempre tem que te ligar. Cosseno igual a 1/2 é 60 graus. Tem alguma coisa a ver com 60 graus. Se tu vê seno igual a raiz de 3 sobre 2, também é 60 graus. Seno igual a 1/2, aí é 30 graus. Então, tu percebe que aquela tabela é fundamental para tu já adivinhar quem são. E aí depois tu só confere aqui e vê que é mesmo, né? Tá? E cuida o sinal da coordenada, né? Cuida o sinal da coordenada, que era menos 1/2, ó. Então é aqui atrás, ó. É tudo negativo, ó. Por isso que é 120 e 240, porque tá marcado aqui, ó. Então pega nesse cara e nesse. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.